Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, abram as vossas Bíblias comigo no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 30. O Evangelho de Jesus, o capítulo é o número 6, a partir do versículo que se segue, do versículo 30. Assim diz o texto sagrado: e os apóstolos, juntando-se a Jesus, contaram-lhe tudo tanto o que tinham feito, como o que tinham ensinado. E ele disse-lhe: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram a sós num barco em particular, para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o repreendiam, e muitos o conheceram, e correram para lá a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto, e já está muito adiantado o dia. Despede para que vão aos lugares, aldeias circunvizinhas, e comprem pão para si, porque não há o que comer aqui. Ele, porém, respondendo, disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão, para que possamos dar a eles de comer. Então ele disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. Amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus mais uma vez pela rica oportunidade que Ele me concede de estar aqui nessa casa tão especial, tão amada, juntamente com o pastor Carlos Roberto. Para mim, sem dúvidas nenhuma, é uma referência, um pai espiritual, e eu agradeço a Deus sempre pela forma tão especial que Ele me recebe. Muito obrigado, pastor Daniel, meu amigo Will. Deus abençoe. O texto que acabamos de ler, ele é tradicionalmente conhecido, pois está entre os milagres de mais expressão no ministério de Jesus. Ontem mesmo ouvimos uma exposição pelo pastor Dreyfus, e ele fez algumas citações deste texto. Mas eu gostaria também de acompanhar essa narrativa. Na verdade, ela se inicia alguns versículos que antecedem esse episódio. Esse texto, na verdade, ele inicia com Jesus convocando os discípulos que ele escolheu, os seus discípulos, e Jesus dá uma ordem, uma afirmação aos discípulos, dizendo a eles: vão, pregue, anuncie tudo o que vocês aprenderam, tudo o que vocês estão sendo ministrados,
Agora vocês vão e preguem. E a Bíblia diz claramente que os discípulos saem, cumprindo exatamente o que Jesus dissera. Esse texto tem um pano de fundo, um contexto, onde os discípulos estão cumprindo uma missão. E o texto nos faz pensar e nos deixa afirmar que eles cumpriram exatamente o que Jesus indicou a eles que eles deveriam cumprir. Partindo dessa ideia, duas coisas são verdades dentro desse texto. Primeiro, os discípulos são discípulos de Jesus e foram escolhidos por Jesus. Segundo, os discípulos respeitam as direções que Jesus estabelece a eles. Eles estão aonde Jesus ordenou que eles estivessem. Só que há uma perícope, um texto dentro do texto, que antecede esse momento. E esse texto, esse período, esse momento, ele é um tanto quanto traumático. Antes do milagre da multiplicação, tem um profeta que a sua cabeça é levantada num prato. João, o profeta das duras verdades. O Batista, o João de Deus. Aquele que não se conformou. Aquele que não se contaminou. Aquele que não se importou com a credibilidade de Herodes. Aquele que não se importou em denunciar os pecados de dentro da casa real. Por isso, sua cabeça é levantada a prêmio. Dentro de um reinado, onde a síntese, o resumo desse reinado é injustiça, pecado, sangue inocente, mentira, corrupção. Um reinado conhecido por matar profetas. Um reinado conhecido por silenciar a verdade. Um reinado que não se conforma com a denúncia que é apresentada. Aí encerra-se esse momento, e o texto sagrado diz assim: e os discípulos regressaram, contando a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Porque toda missão depende necessariamente de uma prestação de contas. Toda missão é sucedida por uma prestação, por um relatório. E os discípulos regressam, não sabendo de nada disso. Mas as páginas que antecedem a sua missão, a missão que eles estão cumprindo, o sangue inocente de João estava escorrendo. E enquanto o sangue de João estava escorrendo, os discípulos estavam anunciando, pregando, cumprindo o que Jesus direcionou a eles. Amém? Então eles regressam, e eles encontram com o seu mestre, e começam a dizer a Jesus: pregamos, anunciamos, vidas foram libertas, vidas tiveram milagres, foram surpreendidos por sinais extraordinários. E a Bíblia diz que atentamente Jesus os ouvia, mas nada daquilo lhe causou euforia. Mas o texto nos deixa claro que Jesus está atento ao que eles estão falando. E encerrando os discípulos de falar, Jesus diz assim para eles: vinde, vamos a um lugar deserto,
porque vocês precisam descansar. Mas olha as entrelinhas, os discípulos não sabem de nada disso, porque há muitos que iam e vinham. Qual é a cena? A cena é que um profeta havia tido a sua cabeça encerrada, a sua voz fora silenciada. Os discípulos estão narrando o sucesso da missão, mas Jesus estava se importando com o que estava acontecendo além daquele episódio, porque por trás de toda aquela cena, os discípulos estão eufóricos, mas a voz profética havia sido silenciada. Qual é o propósito de Jesus? Levar os discípulos a um lugar para que eles descansem, se alimentem, e Jesus estava os preservando, porque Roma estava desesperada, caçando ferozmente aqueles que denunciavam, que pregavam e que anunciavam. E Jesus, de forma antecipada, estava deixando legalmente escrito aos seus discípulos que estava os preservando. E há algumas coisas interessantes e alguns detalhes, e nós vamos juntos interpretar esse texto, e o Senhor tem uma mensagem para aplicar no nosso coração. Jesus os preserva, destinando um caminho, uma nova direção aos discípulos. Eles regressaram prestando relatório, e isso é muito necessário, porque quando estive na África, irmãos, nós passamos ali mais de 75 dias, exatamente 83 dias. Tudo que eu falava, tudo que eu registrava, o meu pastor dizia assim: mas vai ter o dia que você vai prestar relatório para a igreja, porque toda missão ela é sucedida de uma prestação de relatório. E os discípulos estão empolgados contando a prestação do relatório deles, mas Jesus atentamente os ouvindo, não os desprezando. Jesus diz: vocês precisam descansar. Vocês estão muito eufóricos da missão, vocês precisam se alimentar. Mas olha o detalhe do texto. Jesus diz assim para eles: vinde, nós iremos a um lugar deserto, e nesse lugar deserto vocês vão descansar, e lá haverá alimentação. Quem é espiritual começa a raciocinar e pensar juntamente comigo que Jesus já estava dizendo antes do milagre, meu pastor, que no local que ele está conduzindo os discípulos haverá descanso. Na hora do milagre da multiplicação, o que Jesus mandou a multidão fazer? Sentar. E o que Jesus garantiu para os discípulos? Haverá alimentação. O que houve? Multiplicação de alimentos. Então Jesus estava dizendo de forma antecipada aos discípulos: eu estou conduzindo vocês a um lugar que terá descanso e milagre. Haverá descanso e providência de alimentos. Isso está inserido nas entrelinhas. Aí eles saem recebendo aquela ordem de Jesus, vão no único barco. Eles estão atravessando para outra margem. Só que a localidade que eles estão indo, a multidão conhece o barco, conhece as pessoas, e eles fazem aquele trajeto a pé. E o texto diz claramente: chegaram primeiro do que Jesus. E não só bastando chegar, a multidão está o aguardando. Por quê? Porque a multidão gostava de estar junto com Jesus, porque sabia que aonde Jesus passava, ele anunciava as verdades de Deus, e os milagres de Deus aconteciam.
Então a multidão, conhecendo o barco, ela vai desesperada, precipitada, e recebe Jesus na outra margem. Amém? O que vai acontecer aqui? Em outras palavras, a programação que Jesus havia confirmado, estabilizado com os discípulos, aquela programação é interrompida. Mas há alguns detalhes muito importantes. O que vai antecipar completamente aquela programação, interromper aquela programação, é a providência de Jesus, é a misericórdia de Jesus, é o amor de Jesus. Em outras palavras, Jesus tinha uma programação estabelecida com os discípulos, mas essa programação vai ser interrompida pela pregação, pelo ensino e pela atenção misericordiosa de Jesus. Nesse texto há 3 verdades sublimes da providência de Deus, interagindo com a vida humana. Em primeiro lugar, a primeira coisa que acontece claramente no texto, a agenda dos discípulos é interrompida pela agenda da vontade de Cristo. Porque quando Jesus se depara com a multidão, Jesus não é que ele se esquece dos discípulos, mas ele vai atender a multidão, ensinando e pregando. Por quê? Porque o texto diz claramente o que está acontecendo. Aquela multidão está desesperada, porque é como ovelha que não tem pastor. Aqui está o cerne do problema. Aqui está o coração do problema. Porque quando nós voltamos a nossa atenção em Ezequiel 34, texto áureo pastoral, nós descobrimos que a função pastoral no Antigo Testamento era instruir. A função real era conduzir. A função real era cuidar. Era ter o rebanho, era ter o povo junto de si. Então o rei no Antigo Testamento, ele não é só político, ele é uma expressão pastoral. E quando nós voltamos a nossa atenção aos versículos anteriores, nós descobrimos o porquê aquela multidão é como ovelha que não tem pastor. Porque quem está no trono é Herodes, e Herodes mata profeta. Herodes está no trono e o sangue de profeta corre no seu reinado. É um reinado marcado pela injustiça e por pecados. É por isso que aquela multidão está como ovelha que não tem pastor. Então quando Jesus olha para aquela multidão, oh glória, Jesus diz claramente para elas: vocês estavam como quem não tinha, mas eu me apresento como a referência do amor. Eu me apresento como o grande pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E atentamente Jesus começa a pregar, prontamente Jesus começa a anunciar as suas verdades. Só que o dia vai se prolongando, oh glória, e Jesus continua pregando. Tome mensagem, tome ensino. E o ensino de Jesus era algo extraordinário, porque Jesus não se utilizava da repetição dos 613 preceitos da lei. Na verdade, Jesus simplesmente pregava que o reino de Deus era chegado entre os seus. Jesus anunciava que a maior religião, se é que existe, era amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E a multidão ia até ele para ouvir os seus ensinamentos. E a multidão está ali o ouvindo. Só que agora os discípulos que voltaram prestando relatório, já estou caminhando para aplicar isso ao seu coração. Os discípulos que estavam voltando da missão, que tinham pregado e tinham visto coisas extraordinárias acontecer, chegaram até Jesus e disseram:
o dia já é avançado. Manda esse povo embora. Interrompeu a nossa programação. A programação era o Senhor, nós, lugar deserto. Não tinha multidão na agenda. Aleluia. Não tinha programação com gente, era nós. Aí Jesus, nas entrelinhas, parece que ele está dizendo aos discípulos assim: a agenda de vocês não é maior do que a minha, porque a minha agenda, ela começa a ser escrita com misericórdia e se relaciona pela esfera e pela nivelagem do amor. Eu nivelo pessoas pela ótica do relacionamento, e relacionamento na Bíblia é amor, é toque. Relacionamento na Bíblia é atitude, é estar presente, é estar junto. Então Jesus está ensinando eles: vocês vieram de um momento de missão, mas não entenderam que missão maior é interagir com pessoas, é interrelacionar-se com gente. A maior missão do reino é ter relacionamento pessoal e interpessoal com gente. Jesus está sempre ensinando os seus discípulos. Jesus, de forma pedagógica, sempre está mostrando uma nova aula para eles. Vocês não aprenderam isso aqui ainda, então eu vou ensinar. Quando tem gente, a gente prega para gente, porque a gente é maior do que as nossas necessidades. Enquanto tem gente, a gente prega. Aleluia. E os discípulos esqueceram completamente que Jesus havia dito que naquele lugar haveria descanso, haveria provisão de alimentos. Os discípulos estavam muito firmados na informação que o lugar era deserto, mas eles não sabiam que o fato do lugar ser deserto não inibe a capacidade de Deus de causar um extraordinário milagre, porque o lugar deserto não pode inibir a grandeza de Deus, mas a grandeza de Deus, pastor Carlos, extraordinariamente, ela muda completamente o lugar. Aleluia. O lugar não altera o poder da graça, mas a graça altera o lugar. O lugar não é capaz de inibir a soberania de Deus, mas a soberania de Deus muda os lugares. O lugar não é capaz de aprisionar o poder milagroso de Jesus, mas o poder milagroso de Jesus, ele vai no deserto, vai no vale, vai no monte, vai em todos os lugares, porque a graça de Deus não depende das programações humanas. E Jesus disse: nós vamos para um lugar deserto. Oh glória! Nós vamos para um lugar onde nós estaremos a sós. Só que de repente essa informação muda. Tem uma multidão. Jesus está pregando a segunda grande verdade que existe nesse texto. Jesus ensina os discípulos que a providência de Deus interage com pessoas. A providência de Deus se manifesta em pessoas. Oh glória, Deus manifesta a grandeza da sua providência para gente como eu e você, que não merecia, mas a graça de Deus nos alcançou, muito independente de nós mesmos, a despeito de nós mesmos. O Senhor revelou poderosamente a sua graça e o seu milagre. Bendito é o nome do Senhor. Gente que indiferentemente não o glorifica, multidão que indiferentemente não o reconhece, e mesmo assim comeu do pão que ele milagrosamente prosperou, do milagre que milagrosamente, irmãos, ele providenciou. Gente que não reconheceu comeu. Sabe por quê? Porque a graça é abrangente a todos, a graça se revela a todos. Glória ao nome do Senhor. Na nivelagem da graça todos somos iguais.
Na nivelagem da graça todos somos iguais. Na ótica da graça nunca foi por aquilo que eu faço. Na ótica da graça não é pelo meu merecimento. Na ótica da graça, irmão, não é pelo meu mérito. Na ótica da graça é pela graça dele, que ele revela soberanamente o seu poder extraordinário. Aleluia. De repente, os discípulos vão chegar em Jesus, os discípulos que voltaram da missão, mas não tinham aprendido ainda que missão é gente. Eles chegam em Jesus dizendo assim: o dia já é avançado. Duas reações no texto eu aplico e já encerro. Duas reações. Eu gostaria que você atentamente prestasse atenção nisso aqui e guardasse o glória aí na ponta da língua. Duas reações. Os discípulos chegam em Jesus e dizem assim: despede a multidão para comprar pão. O que Jesus diz a eles? Alimenta. As duas reações do texto, meu amigo Bruno. Sabe por quê? O que Jesus estava dizendo para Jesus, para os discípulos e para a multidão? Jesus estava dizendo para eles: a decisão de despedir é de vocês, mas não viver o que existe no meio dessa multidão é de vocês também, porque vocês correm o risco de despedir e perder o rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Aleluia. Sabe qual que é o grande problema de despedir sem conhecer? Tem gente que se apresenta na sua vida, não tem cara de milagre e você manda embora. Você nem sabe, você mandou embora talvez a providência de Deus na sua vida. Tem tanta gente que você já despediu porque não tinha cara de milagre, não tinha jeito de milagre. Só que Jesus estava dizendo: o risco foi você que correu. Eu coloquei diante de você e você mandou embora. Só que Jesus está dizendo hoje: preserva que o milagre vai acontecer. Permanece. Sabe o que Jesus estava dizendo para eles? Duas reações. Vocês podem despedir e correr o risco de perder, mas se permanecer, tem pão no meio dessa multidão. Pode procurar que tem alguém que trouxe pão. Aleluia. Tem alguém que trouxe pão aqui nessa noite. Tem alguém que trouxe 5 pães e 2 peixes aqui nessa noite. Sabe o que isso significa? É culto de cesto cheio. A gente vai sair daqui com o cesto cheio, porque vai acontecer milagre extraordinário com aquilo que restou de você. Aleluia. Eu preciso pregar isso para alguém. Cuidado para não despedir quem poderia ser agente da graça de Deus na sua vida. Cuidado para não mandar embora, porque no meio dessa multidão tem um rapaz. Ele tem 5 pães e 2 peixes. A única coisa que Jesus disse foi: vai lá e procura. Vai lá e não manda embora antes de procurar. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu disse que vai ter pão no meio desse deserto, então vai lá, procura e traz aqui. Glória ao nome do Senhor. Oh, glória ao nome do Senhor. E de ver. Sabe o que Jesus está dizendo? Abra o olho espiritual e começa a procurar. Tem alguém que vai oferecer pão na tua vida. Tem alguém que vai ser peixe na sua vida. Você nem sabe, mas tem alguém que trouxe pão hoje pela sua causa. Teve alguém que trouxe peixe hoje pela sua causa. Aleluia. Mas sabe o que é extraordinário? Alguém trouxe 5 pães e 2 peixes, e quem não trouxe comeu, porque Jesus estava dizendo: eu não me importo se a multidão tem dinheiro ou não, eu tenho capacidade de fazer milagre, mas a capacidade de vocês é permanecer procurando, é permanecer buscando, porque eu posso fazer um grande milagre. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Então Jesus dá uma ordem aos discípulos: não despeça.
procure. Sabe qual é o convite de Jesus nessa noite? Após tudo que vivemos já, Jesus está te convidando para alimentar. Essa decisão é sua. Jesus está te convidando para alimentar alguém, porque tem uma multidão que está diante de você e você corre o risco de não viver um milagre com ela, porque simplesmente você está olhando para si próprio, para as suas próprias vontades pessoais. Mas a vontade de Jesus é: procura porque tem pão. Procura porque tem um rapaz que trouxe alguma coisa. Eu nessa noite me coloco à disposição de Deus para dizer: eu trouxe 5 pães e 2 peixes. Pastor Carlos, me dá licença, mas eu quero dizer para a igreja de Cubatão: essa igreja tem 5 pães e 2 peixes. Essa igreja vai alimentar essa cidade. Essa igreja está alimentando gente que nem veio, mas que está comendo a providência de alguém que trouxe 5 pães e 2 peixes. Eu encerro. Os discípulos, eles saem multidão adentro, procurando. Tem alguma coisa? Não. Tem alguma coisa? Não. Mas daqui a pouco encontrou o rapaz. Tem alguma coisa? Eu tenho 5 pães. Eu tenho 2, é o que eu tenho, é o que eu tenho, é o que sou, é o que restou, foi o que foi dado para mim. Sabe o que restou na mão de Jó? Um caco de telha. Sabe o que restou dentro da casa da viúva? Um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. O que restou nessa noite? O que restou? Eu tenho 5 pães e 2 peixes, e eu estou pronto para colocar na mão dele, porque eu sei que na mão dele a multidão vai comer. A multidão vai comer. Glória a Deus. Ele vai fazer algo na sua vida, e muita gente vai viver junto com você. Ele vai providenciar algo para a tua vida, e muita gente vai viver com você. Vai ter culto de ação de graça no teu culto de ação de graça, porque Ele vai mudar a história a partir daquilo que sobrou de você. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, Jesus, o que a gente encontrou foi 5 pães e 2 peixes. Jesus, o que a gente encontrou foi isso aqui. Aí Jesus, texto de Mateus, recebeu nas mãos. Texto de Marcos e Lucas, levantou os olhos ao céu. Texto de João, levantou o pão para cima. Porque tem coisa que não acontece na terra. Tem coisa que é do céu para a terra. É do céu para a terra. É do céu para a terra. Aleluia, oh glória. Vai acontecer algo extraordinário na tua casa, e alguém vai dizer: foi do céu para a terra. Foi do céu para a terra. Aleluia, oh glória a Deus. Eu estou sentindo a graça aqui. Não corre o risco de despedir. Prefira alimentar. Vai ter milagre. Vai ter milagre. Vai ter milagre. Vai ter milagre. Vai ter provisão. Aleluia. Oh glória. Os 5 pães que você trouxe, os 2 peixes que você colocou na mão de Jesus, vai se transformar em 12 cestos cheios, uma multidão alimentada. Sabe o que é isso? Deus está dizendo que o que Ele vai fazer na tua vida, os resultados serão guardados, porque tem resultado que dura, irmão, algumas horas. Jesus está dizendo: vai ter depósito, vai ter depósito, vai ter depósito. Glória ao nome do Senhor. Eu encerro. Morreu o filho da viúva.
falou para Elias: você veio aqui simplesmente denunciar os meus erros. Elias recebe o menino na mão. A Bíblia diz que ele sobe no andar de cima. O menino está morto em seus braços, só que de repente ele desce do quarto de cima com o menino vivo nas mãos. Tem coisa que acontece só no andar de cima. Tem coisa que acontece só no andar de cima. Tem cenário que muda do céu para a terra. Deus está interagindo com a sua necessidade, e Ele está dizendo hoje: eu vou mudar a história, eu vou mudar a história, eu vou mudar a história, eu vou mudar a tua história, porque o céu manda na terra, o céu manda na terra. Primeiro o céu, depois a terra. Criou o céu, depois a terra. Ele manda na terra, Ele manda na sua casa. Bendito é o nome de Jesus. Há uma graça de Deus aqui. Levanta sua mão para receber essa profecia e essa palavra. Vai ter mudança do céu para a terra. Vai ter mudança dentro da tua casa. Vai ter provisão no deserto. Vai ter provisão na crise. Deus está mudando a tua história. Glorifica Jesus. Glorifica Jesus. Glorifica Jesus. Glorifica Jesus. Ele está entre nós. Ele quer renovar aqui agora. Ele quer renovar, Ele quer liberdade. Eu vou deixar Ele trabalhar, porque Ele está tocando a mão de alguém que entregou 5 pães. Ele está tocando a mão de alguém que entregou na mão dele. Então recebe com gratidão o milagre de Jesus na sua vida. Aleluia. Oh glória. Irmão, me permita, eu não vou pedir para você tocar, eu não vou pedir para você virar para o lado, eu não vou pedir para você mostrar a língua, eu não vou pedir para você fazer nada, eu só vou pedir para você fazer isso aqui, ó. Coloca na mão de Jesus junto comigo. Coloca na mão de Jesus. Me ajuda aí. Não é pecado não, irmão, interagir. Coloca na mão de Jesus. Aí Jesus está dizendo assim para os discípulos, ó: vai lá e distribui. Vai lá e distribui. Porque colocou na minha mão já não é mais 5. Colocou na minha mão é milagre. Colocou na minha mão é milagre. É milagre, é milagre, é milagre, é milagre. Aleluia. Eu estou dizendo para alguém aqui profeticamente, eu sei o que vou dizer. Você colocou o que restou de você nas mãos de Deus hoje. E sabe o que restou de alguém aqui, pastor Carlos? Teve gente que fez festa nesses dias, mas tem gente que está vivendo cenário de luto. Tem gente que colocou a última esperança na mão de Jesus. Tem gente que não conseguiu vibrar. Tem gente que não conseguiu acender. Jesus está dizendo: eu vou mudar o que sobrou de você. Eu vou mudar o que sobrou de você. Aleluia. Oh graça maravilhosa. Oh graça maravilhosa. Levante a mão e adora Jesus. Levante a sua mão e glorifique a Jesus. Levante a sua mão e diga alguma coisa que o adore. Ele está entre nós. Ele está entre nós. Ele está entre nós. Ele está entre nós. Ele está entre... Olha aí. Ele quer renovar alguém aqui hoje. Ele quer renovar alguém aqui. Recebe graça. Recebe graça. Recebe graça. Recebe graça. Recebe graça. Ele quer renovar a sua vida. Ele quer transformar a tua história. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Não corre o risco de mandar embora. Não corre esse risco de mandar embora. Não assuma esse risco. Coloca na mão de Jesus que vai mudar. Coloca na mão de Jesus que pode mudar tudo. Coloca na mão de Jesus que pode mudar tudo. Glória a Deus. Eu encerro. Eu imagino a reação do menino. Tem 2 reações. Tem a reação da multidão
Tem a reação de Jesus, e eu imagino a reação do menino vendo os 5 pães que ele trouxe. Eu imagino o menino olhando para toda aquela cena e dizendo: eu entreguei para quem deveria entregar, eu coloquei na mão de quem deveria colocar. Todo mundo está comendo do que mamãe e papai me deu. Todo mundo está provendo daquilo que mamãe e papai me entregou. Sabe o que é isso? Jesus está provando para os discípulos: não é 200 dinheiros de Roma mesmo, é a minha mão que resolve. Não é Roma que resolve, não é Herodes que resolve, é a minha mão que resolve. Se coloca de pé glorificando a Jesus. Muito obrigado, pastor Carlos. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida. E simplesmente vou pedir para você, de forma educada, eu não mando em ninguém mesmo, mas eu vou dizer algo para você hoje. Tenha coragem de colocar tudo que você trouxe na mão de Jesus. E eu quero dizer para você: não assuma o risco de despedir antes da hora. Sabe o que eu quero dizer para você? Não manda embora quem pode ser referencial de uma grande provisão na tua vida. Peça para Jesus abrir os seus olhos espirituais, para você não correr o risco de mandar embora quem Ele está dizendo: tem milagre, tem milagre, tem milagre. Eu estou dizendo que Jesus vai colocar gente do seu lado. Eu estou dizendo que Jesus vai colocar da onde você nem imagina. Alguém vai cruzar teu caminho. Você tem 2 reações: ou mandar embora, ou receber o que restou para você. Mas o que restou para você é muito diante da grandeza de um Deus que faz do céu para a terra. Juntamente com os meus irmãos em pés, sem ira e sem contenda, levante as suas mãos aos céus. Sem ira e sem contenda, levante as suas mãos, se você puder, é claro. A terceira grande ação da providência de Deus. A providência de Deus manifesta e revela a sua graça. O milagre foi para todos. Vai ter milagre dentro da tua casa, vai ter milagre dentro da tua família, vai ter milagre para todos, porque Deus viu a sinceridade da sua entrega. Eu sou o rapaz nessa noite, você é o rapaz nessa noite que colocou tudo na mão dele. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado mais uma vez por pregar aqui nessa casa. Muito obrigado por estar aqui juntamente com o pastor Carlos e com a igreja de Cubatão. Muito obrigado, Senhor, por estar numa igreja viva, vibrante, espiritual e avivada. Uma igreja que mantém o livro de Deus aberto. Continua abençoando essa igreja. Eu quero te pedir agora, somente um pedido como filho: se ainda tem alguma coisa no céu para essa igreja, abre o céu sobre a nossa cabeça e manda do céu alegria, renovo, avivamento pelo poder da sua palavra. Essa é nossa oração, nossa gratidão a Ti.